Queridos, vamos nessa manhã continuar o nosso estudo no Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor neste momento, pedindo que o Senhor nos abençoe. Senhor Deus, graças te rendemos, ó Pai, pelo grande privilégio de podermos estar nessa manhã reunidos mais uma vez para juntos adorarmos a Ti, ouvirmos a Tua voz por meio da Tua palavra. Obrigado, Senhor, também pela oportunidade que teremos de poder estudar a Tua palavra, que o Senhor possa abençoar a cada um daqueles que aqui se encontram, abençoar também aqueles que estão acompanhando a transmissão. Ó Deus, que o Senhor nos dê a Tua graça, Senhor, nesta manhã, a iluminação do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender esse tema, Senhor, que ele é tão importante e que a Tua palavra ensina sobre ele, que possamos compreendê-lo de forma correta, de forma bíblica. Assim, Senhor, nós rogamos a Ti, Senhor, que Tu nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo a respeito da doutrina do Espírito Santo. Nós estaremos tratando hoje a respeito do batismo com o Espírito Santo. Esse vai ser o tema da aula desta manhã, ok? Então, a nível de introdução, eu gostaria de começar afirmando que o batismo com o Espírito Santo, ele é um tema que gera controvérsias entre os cristãos. Então, esse tema, ele gera muito debate. E esse debate, ele surgiu com muita força por causa do movimento carismático que surgiu lá nos Estados Unidos no início do século XX, dando origem às igrejas pentecostais. O termo pentecostal, ele é uma referência à ocasião da descida do Espírito Santo sobre os discípulos ali no dia de Pentecostes, quando eles foram batizados com o Espírito Santo e naquela ocasião passaram a falar em outras línguas. Então, de acordo com a interpretação pentecostal, o batismo com o Espírito Santo, ele é uma segunda bênção que ocorre após a conversão. Então, de acordo com a visão pentecostal, o batismo com o Espírito Santo é essa segunda bênção que deve ser buscada por todos os crentes. Então, segundo a fé pentecostal, todos os crentes devem buscar essa segunda bênção, porém, nem todos ainda a alcançaram. Então, desse modo, o pentecostalismo, ele acaba dividindo a igreja entre duas classes de pessoas: aqueles que já alcançaram a bênção, de serem batizados com o Espírito Santo, e aqueles que precisam buscar mais para poderem ser batizados com o Espírito Santo. Entretanto, queridos, uma interpretação bíblica do Pentecostes, ela precisa considerar três aspectos importantes, certo? Que, inclusive, nós ressaltamos na aula passada. O Pentecostes, ele foi um evento da redenção, certo? Então, assim como o nascimento, a morte, a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus Cristo são eventos da história da redenção e, portanto, eles não se repetem, também
O Pentecostes, ele foi um evento que ocorreu uma só vez. Porém, como nós sabemos, os efeitos daquilo que aconteceu lá em Pentecostes, da descida do Espírito Santo ali sobre a igreja, eles permanecem e permanecerão até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, é exatamente esses efeitos que nós estamos experimentando hoje. Não podemos, então, confundir o Pentecostes, não é? Pois ele foi um evento da história da redenção e não uma obra da graça no sentido de fazer parte da ordem da salvação. Então, ele é um evento da história da salvação e não da ordem da salvação. Segundo, nós vimos que o Pentecostes ele foi um evento centrado em Cristo, certo? Então, nós não podemos e não conseguiremos compreender corretamente o Pentecostes à parte de Cristo, certo? Sem Cristo, o Pentecostes ele vai perder todo o seu significado, ok? Segundo, o Pentecostes ele possui um sentido multifacetado. Como nós vimos na semana passada, o Pentecostes, ele de fato é um evento tão rico de significado que observarmos ele apenas por um ângulo não faria justiça ao todo do seu significado, ok? Então, por isso, nós destacamos 5 ângulos desse evento extraordinário, certo? Baseados na obra O Espírito Santo, não é, de Sinclair Ferguson, editado pela editora Puritanos. Quais foram então os 5 ângulos que nós vimos? Nós vimos o Espírito e o fogo, o cumprimento da promessa, o juízo revertido, a relação do Pentecostes com o Monte Sinai e o significado da profecia de Joel, certo? Eu não vou explicar cada um deles, está na aula passada, encontra-se no canal da igreja, certo? Então, queridos, nessa manhã eu gostaria de abordar este assunto com vocês, o assunto do batismo com o Espírito Santo, apresentando, obviamente, a perspectiva reformada a respeito desse assunto. Nós, durante a nossa exposição do assunto, nós vamos mencionar a interpretação pentecostal, os nossos irmãos pentecostais, a quem nós temos como irmãos em Cristo, e eu não quero de forma nenhuma fazer uma espécie de espantalho da fé pentecostal ou criticá-la simplesmente ou mencioná-la apenas para criticar, não é? Então, minha intenção, queridos, é que tenhamos um entendimento bíblico claro a respeito desse tema, que tem sido alvo de tantos questionamentos, que tem sido alvo de tantos debates no meio evangélico, ok? Então, primeiramente, nós vamos ver a perspectiva pentecostal do Pentecostes, e para isso eu quero convidá-los para abrirem comigo em Atos 2, do 1 ao 4. Atos capítulo 2, do 1 ao 4, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, ok? Então, queridos, a partir desse texto, os nossos irmãos pentecostais, eles tiram algumas conclusões.
Primeiro, eles entendem que os 120 discípulos foram batizados com o Espírito, que os 120 discípulos que foram batizados com o Espírito Santo, eles já eram crentes, certo? Então, a partir dessa perspectiva, os pentecostais entendem que há uma distinção entre a regeneração ou o nascer do Espírito e o batismo com o Espírito Santo. Então, eles fazem essa diferenciação. Uma coisa é a pessoa ser regenerada, ter o Espírito Santo, e outra coisa é ela ser batizada com o Espírito Santo. Eles acabam seguindo aqui esse modelo dos 120 ali no Pentecostes. Eles entendem, não, eles já eram crentes e ainda foram batizados com o Espírito Santo, então a regra deve ser essa: primeiro você é crente e depois você é batizado com o Espírito Santo. Segundo, há um espaço de tempo entre a regeneração e o batismo com o Espírito Santo. Então, segundo os pentecostais, isso nos leva a crer que algumas pessoas, elas podem ter nascido de novo, elas podem ter recebido o Espírito Santo, porém ainda não foram batizadas com o Espírito Santo, certo? Então, essa é uma outra conclusão que eles chegam a um hiato, a um espaço temporal entre você nascer do Espírito, você receber o Espírito Santo e ele habitar em você, e você ser batizado com o Espírito Santo. Terceiro, a principal evidência externa do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Então, de acordo com o raciocínio, aqui dos irmãos pentecostais, é isso. Eles olham para o livro de Atos e eles entendem que, vamos dizer assim, um ponto em comum a todas as vezes que há ali essa descida do Espírito Santo é que aquelas pessoas que receberam falaram em línguas. Então esse é o ponto comum. Logo, todas as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, necessariamente elas vão falar em línguas, ok? As línguas, no caso, para eles, seriam uma evidência externa de que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo nos nossos dias, inclusive. Ok? A perspectiva pentecostal, ela segue essa lógica de interpretação. Os discípulos, eles já eram crentes, mas receberam o batismo depois da sua conversão e falaram em línguas. Então, há um nascimento, ou um novo nascimento, operado pelo Espírito Santo, mas o batismo com o Espírito Santo seria uma segunda bênção, certo? E a evidência do recebimento dessa segunda bênção, qual é? É o falar em línguas, certo? Então, desse modo, como nós já mencionamos, para o pentecostalismo, há duas classes de crentes na igreja: os que já foram batizados com o Espírito Santo e os que ainda precisam buscar mais, se santificar mais, orar mais, para poder receber o batismo com o Espírito Santo, certo? De acordo com esta visão, a descrição do que aconteceu com os 120 discípulos é uma norma, ou é a norma que deve acontecer com todos os crentes em todas as épocas posterior ao Pentecostes, certo? Entretanto, queridos, dois grupos de pessoas foram batizadas com o Espírito Santo ali no dia de Pentecostes: os 120 reunidos ali no cenáculo e aquela multidão de quase 3.000 pessoas que foram também convertidas e que foram batizadas com o Espírito Santo após ouvirem a pregação do apóstolo Pedro naquele dia, e certamente receberam o batismo com o Espírito Santo. E a pergunta qual deveria ser assim, o padrão para nós hoje? Os 120 discípulos que precisaram aguardar em Jerusalém até que chegasse aquele determinado dia,
os 120 discípulos que estavam nesta fase de transição entre a primeira e a segunda aliança, ou aquela multidão de quase 3.000 pessoas que ouviram, creram e foram batizados com o Espírito Santo. Então, o segundo grupo, queridos, é que é o padrão para nós, pois nós também vivemos após a descida do Espírito Santo. Porque nós não somos crentes que estão aqui vivendo entre duas alianças. Nós já fomos alcançados pela graça de Deus após a descida do Espírito Santo. Nós entramos direto na nova aliança, quando nós cremos e aí fomos batizados com o Espírito Santo. Então, o padrão para nós é que quando nós cremos, somos batizados com o Espírito Santo. Ok? Segundo ponto que eu gostaria de destacar nesta manhã. O acontecimento de Pentecostes se repetiu. Veja, além daquela interpretação de Atos 2 que nós acabamos de mencionar, aqueles que defendem a perspectiva pentecostal, eles também argumentam que o que aconteceu em Pentecostes, houve outros Pentecostes, vamos dizer assim, entre os samaritanos, entre os gentios em Cesareia, entre os discípulos de João lá em Éfeso. E é importante nós analisarmos esses exemplos. É importante nós observarmos o que de fato aconteceu ali, ok? Então, primeiro nós vamos ver entre os gentios em Cesareia. O texto de Atos 10 vai justamente falar, né, de tudo o que aconteceu ali. Nós vamos ler do 44 ao 47, no finalzinho do capítulo, onde vai ser destacado aqui o ponto do batismo com o Espírito Santo, ok? Diz assim, Atos 10, do 44 ao 47. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com ele por alguns dias. Então, veja só, desse acontecimento aqui eu quero tirar alguns pontos importantes. Primeiro, Deus direcionou Pedro à casa de um homem gentil chamado Cornélio. Deus direcionou Pedro até esse homem, demonstrando que não fazia acepção de pessoas. Pedro entrou ali na casa de Cornélio e começou a pregar o Evangelho. A certa altura da pregação de Pedro, quando ele estava justamente falando sobre a remissão de pecados em Jesus Cristo, o que aconteceu foi que o Espírito caiu sobre eles. Logo, eles receberam o Espírito Santo quando creram no Evangelho, certo? Então eles estavam reunidos, Deus mandou o apóstolo Pedro, Pedro pegou para eles o genuíno Evangelho, eles ouviram, eles creram e foram batizados com o Espírito Santo, ok? Segundo, a manifestação visível tinha como propósito autenticar a conversão deles perante as autoridades da igreja. Então Deus realizou essa manifestação visível para mostrar que em Cristo ele agora estava recebendo pessoas que também eram gentios. Pessoas de todas as nacionalidades, quer sejam homens, mulheres, todos eles agora fariam parte do seu povo. E Pedro, com
como aquele que estava ali do começo ao fim, não é, daquele acontecimento, ele pôde testificar do que aconteceu. Os irmãos lembram que os judeus, eles não imaginavam que os gentios poderiam um dia fazer parte do povo de Deus, certo? Então, ali Deus fez questão de mostrar para uma autoridade da igreja que agora os gentios iam receber também esse privilégio de fazerem parte do povo de Deus. E Pedro, então, vai testificar da conversão deles em Atos 11. Quando Pedro foi questionado pela igreja de Jerusalém, ele então pôde testificar da conversão dos gentios. Veja aí Atos 11, do 15 ao 17, que diz assim, Atos 11, 15 a 17. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Então veja aqui, meus queridos, duas coisas importantes. Primeiro, eles foram batizados quando eles ouviram e creram no Evangelho, certo? Segundo, esse é um momento muito importante quando os gentios estão sendo inseridos, vamos dizer assim, não é, na aliança de Deus. E Pedro, como um apóstolo, foi ordenado por Deus para estar ali presente, para pregar para eles, para ver tudo acontecendo ali e poder testificar com a igreja e dizer, não, é isso mesmo, os gentios agora são parte do povo de Deus. Eu estava lá, eu preguei, eu vi que eles receberam o mesmo dom do Espírito que eu recebi. É isso mesmo. Certo? Então você vai ver aqui Deus conduzindo todas as coisas para a formação da sua igreja. É uma igreja internacional, vamos dizer assim. Segundo episódio que eu gostaria de destacar é entre os discípulos de João em Éfeso, Atos 19, do 1 ao 7. Atos 19, do 1 ao 7, que diz assim: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então, Paulo aqui, em primeiro lugar, ele encontrou alguns supostos discípulos de Éfeso. Esse é o primeiro tópico que eu gostaria de destacar. Paulo está aqui na sua terceira viagem missionária. Então, ele encontra ali esses supostos discípulos na cidade de Éfeso. Paulo logo lhe faz a eles a pergunta crucial, não é? Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram?
E eles responderam que eles nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Então, esses discípulos aqui, eles não eram discípulos de Cristo, certo? Eles não conheciam a verdade a respeito de Cristo, nem sobre do Espírito Santo. Eles eram discípulos de quem? Segundo tópico, de João Batista. Veja só, é dito assim, que esse segundo tópico, eles eram discípulos de João e não conheciam a verdade plena a respeito do Senhor Jesus. Então, a figura de João Batista foi uma figura tão importante em Israel que mesmo após a morte dele, ainda você vai encontrar aqui um grupo que seguia João Batista, certo? Um grupo de seguidores de João Batista. Eles continuaram seguindo os ensinamentos de João e aguardando a vinda do Messias. Eles não sabiam que o Messias proclamado por João, o Senhor Jesus Cristo, já havia chegado. Ok? Terceiro tópico que eu gostaria de destacar. Por meio da pregação de Paulo, eles foram convertidos e logo foram batizados com o Espírito Santo. Então, a pergunta que Paulo fez àqueles homens, não é, ao perceberem, não é, que eles tinha alguma coisa estranha neles, não é? Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E a resposta deles foi: nós nunca ouvimos falar que existe o Espírito Santo. E é interessante aqui porque você percebe que esses discípulos, eles eram os discípulos tão distantes de João, que nem a respeito da própria pregação de João eles estavam bem familiarizados, porque João pregou que o Messias viria batizando com o Espírito Santo. Então eles estão tão perdidos aqui no tempo e no espaço que nem isso eles sabiam. E aí então Paulo entendeu o que estava acontecendo ali, né? Paulo entendeu, tá? Ele disse: não, então eu vou aqui explicar para vocês que o Messias que João anunciou é o Senhor Jesus Cristo. Ele veio, ele enviou o seu Espírito. Então Paulo pregou para eles o Evangelho, certo? E aí eles ouviram o Evangelho, eles creram no Evangelho e receberam o batismo com o Espírito Santo. Então, o que aconteceu nesse episódio, longe de ser uma segunda bênção, foi que essas pessoas, elas receberam o batismo com o Espírito Santo no momento em que creram, não é? Agora, você percebe esse padrão? E aí, quando chega nesse próximo exemplo aqui, parece que há como que uma exceção. Mas vamos entender melhor esse caso. Entre os samaritanos, próximo ponto. Entre os samaritanos, capítulo 8 de Atos, no verso 5 ao verso 17. Atos, capítulo 8, do verso 5 ao 17. Que diz assim: Atos 8, do 5 ao 17. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados
assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Ok? Então aqui é um texto que nós vamos ver, parece ser uma exceção, não é? Porque você percebe aqui como que indícios de que eles haviam crido primeiro, certo? Mas vamos entender aqui. Primeiro, o evangelho ele foi pregado aos samaritanos. Esse é o primeiro tópico que eu gostaria de destacar. Os samaritanos eles tinham ouvido o evangelho por meio de Filipe, o evangelista, e como consequência disso, eles foram batizados com água. O texto afirma que quando os apóstolos souberam que o evangelho havia chegado a Samaria, eles enviaram para lá Pedro e João, certo? Interessante esse cuidado dos apóstolos, de enviar Pedro e João lá. Segundo tópico, havia uma inimizade histórica entre judeus e os samaritanos, e isso é bem conhecido nas escrituras. Várias vezes você vai se deparar com textos porque os judeus não se davam com os samaritanos. Então, como nós sabemos, os samaritanos eles eram um povo muito mestiço, que cria em várias idolatrias, e os judeus não se davam com eles, certo? Eram pessoas que, na sua formação, eram judeus que se misturaram com outros e acabaram seguindo um caminho de idolatria. Então, os judeus não os viam com bons olhos, ok? E não se davam com eles, certo? E a grande questão a ser respondida era: será que os crentes judeus iriam aceitar os crentes samaritanos como irmãos? Isso é uma questão importante, certo? O fato é que o evangelho foi pregado para eles e aparentemente eles receberam a palavra, certo? Mas eles foram convertidos. Veja, a meu ver, a gente não tem como afirmar que aqueles que ouviram a palavra, eles foram convertidos. Muito embora você vai encontrar aqui alguns comentários de Lucas dizendo sobre que eles receberam a palavra com alegria, dizendo também que eles deram crédito a Filipe, certo? Mas se você perceber, a palavra de Deus vai dizer que tinha um homem que também fez tudo isso, que era um mágico chamado Simão, que inclusive o texto diz que ele abraçou a fé, foi batizado com água, mas que depois demonstrou claramente que não era crente. Foi até amaldiçoado pelos apóstolos, porque tentou comprar o dom do Espírito Santo. Então, por isso que o texto ele é complicado e para mim ele não dá para você chegar a uma conclusão de que eles já eram crentes ali, certo? É a minha perspectiva. Eu concordo com os comentaristas que seguem essa linha. Então, queridos, terceiro, Deus reteve a descida do Espírito em Samaria até que Pedro e João chegassem, certo? Então, Deus ele
para mim, assim, o que eu entendo aqui, eu consigo, aqui não é uma ideia minha, mas eu sigo a linha daqueles teólogos reformados que entendem que Deus retardou a descida do Espírito Santo até que os apóstolos pudessem verificar a veracidade daquele acontecimento. Certo? Então, aqui no caso dos samaritanos, você só vai ter duas opções possíveis, não é, para esse retardamento. Pode ser que eles eram crentes, mas Deus segurou a manifestação visível do Espírito Santo, há quem acredite assim. Porém, eu acredito que eles não tinham sido convertidos, como Simão não foi. E quando os apóstolos chegaram e puseram as mãos sobre eles já tinham ouvido o Evangelho e aí eles foram batizados com o Espírito Santo. E aí, de fato, eles se converteram. Certo? Então, é um texto que não é fácil. Eu prefiro seguir, para mim essa é a linha mais segura para que a gente possa seguir. Quando nós tratamos de textos narrativos, descritivos, nós temos que ter muito cuidado. Eu vou falar sobre isso no próximo tópico. Ao formularmos alguma doutrina, porque você vê, os textos, eles não são tão claros em muitos aspectos, certo? Por quê? Porque quem está descrevendo, ele está ali só narrando, certo? Nós vamos tocar nesse ponto mais na frente, eu não vou entrar agora nele. Então, veja, continuando, Deus enviou os apóstolos porque Ele queria transpor oficialmente uma inimizade histórica. Então, aquela era a primeira vez que o Evangelho tinha sido aceito fora de Jerusalém. E Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele quer mostrar como o Evangelho saiu daquele ambiente exclusivo ali dos judeus para as outras nações, para os outros povos, e como isso foi acontecendo debaixo da supervisão apostólica. Como os apóstolos, eles estavam ali, vendo o que estava acontecendo, autenticando tudo aquilo que estava acontecendo, certo? Então, ali entre os samaritanos, meus queridos, era uma ocasião crucial. Era crucial. Por isso, Deus retardou o batismo com o Espírito Santo, né, para que os apóstolos vissem com seus próprios olhos os samaritanos recebendo o mesmo dom que eles receberam, certo? E que eles tinham sido incluídos também na igreja, oficialmente, certo? Então Deus enviou ali os apóstolos para ratificar, para autenticar o ocorrido e também porque ele desejava transpor oficialmente essa inimizade, essa barreira que havia entre os judeus e os samaritanos. Ok? Agora, terceiro tópico, o padrão bíblico para o batismo com o Espírito Santo. Ok? Onde nós podemos, primeiro ponto, onde podemos encontrar esse padrão com segurança? Primeiro, precisamos ser cautelosos ao formularmos doutrinas de textos históricos descritivos. Veja, esse é um princípio que é muito importante da interpretação bíblica. Veja, Lucas narra aqui esses acontecimentos, ele não estava querendo dizer que tudo aquilo que ele está narrando deveria ser norma para a igreja de todos os tempos. Essa não era a intenção de Lucas. Ele simplesmente estava narrando as coisas como elas estavam acontecendo, como ele ia vendo os acontecimentos transcorrerem, certo? E se tudo o que Lucas escreveu em Atos fosse norma para a igreja, quando nós fôssemos escolher um oficial da igreja, teríamos que lançar sorte, como eles fizeram lá em Atos.
Ou uma pessoa mente na igreja sobre o dízimo e ela ia ter que cair morta, como aconteceu com Ananias e Safira. Então nós temos que tomar cuidado para não querermos pegar algo que faz parte de uma narrativa como se fosse uma norma para a vida dos crentes, não é? A partir dali, ok? Então, queridos, segundo ponto, há padrões que a Escritura afirma explicitamente como sendo para todos. Entretanto, esses padrões, essas normas que a palavra de Deus afirma que serve para todos, onde é que nós vamos encontrá-los com maior segurança? Nós vamos encontrar nos ensinos do Senhor Jesus Cristo, nós vamos encontrar nos seus sermões, nas cartas, certo? Você vai ver ali formulações doutrinárias claras, ok? Então, é norma para todos nós o que a Bíblia nos ensina diretamente ou de modo proposicional, e não o que ela narra sem fazer qualquer tipo de comentário a respeito, certo? Então, em alguns momentos você vai ler narrativas em que a Bíblia não faz comentários sobre o que aconteceu. Por quê? Porque ela só está narrando. Ela não está dizendo que você tem que seguir aquele mesmo exemplo. Você tem que ter cautela e verificar, à luz do todo das Escrituras, se aquela prática ela é norma para a sua vida ou não. Entendeu? Terceiro, sempre que a Bíblia narra um evento sem fazer comentários, devemos recorrer a outras partes da Escritura que ensinam diretamente o significado do evento. Então, nós precisamos fazer isso, queridos. Nós precisamos recorrer ao todo das Escrituras, onde aquele evento vai ser interpretado por homens inspirados, para que a gente possa, então, ter o real significado do que aconteceu, certo? Caso contrário, estaremos usando a Escritura de um modo errado. Portanto, nós não podemos, a partir de Atos 2, dizer que o que aconteceu ali é norma para a igreja de todas as épocas. Porque se fosse norma, inclusive, quando alguém fosse batizado com o Espírito Santo, ela tinha que falar em línguas, tinha que ver uma língua como que de fogo pousando sobre a cabeça dela, tinha que ouvir também o som como de um vento impetuoso. Então você vai perceber que aquele foi um acontecimento único, certo? Um acontecimento da história da redenção. A intenção de Lucas não é narrar cada acontecimento como sendo norma para a igreja em todas as épocas, mas mostrar como o plano de Cristo estava realmente sendo colocado em prática e o Evangelho estava alcançando pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes grupos, não é? Agora, vejamos então o ensino das cartas a respeito do batismo com o Espírito Santo. Podemos ver os ensinos normativos a respeito do Espírito Santo nos escritos do apóstolo Paulo, e nós podemos aqui mencionar alguns desses textos que foram tratados doutrinariamente, ok? Então, primeiro, o mais conhecido é o de 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 12, 13 diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Veja, para que a gente possa entender aqui as palavras de Paulo, a gente precisa entender um pouco do contexto aqui do capítulo 12 de 1 Coríntios. Paulo está ensinando aqui a respeito dos dons espirituais,
E o ponto que ele está ressaltando aqui é que, embora os dons sejam variados, há apenas um doador, que é o Espírito Santo. Então, Paulo vai dizer que esse Espírito, é que nesse Espírito nós todos fomos batizados. Paulo está falando para a igreja de Corinto. Ou seja, todos nós fomos batizados com esse Espírito. Você percebe aqui a força do todos nós? Ou seja, queridos, Paulo aqui está ensinando claramente que, de fato, nós todos fomos batizados com o Espírito Santo, nós todos os que cremos em Deus. Então, nós não precisamos buscar o que nós já temos, certo? Paulo está dizendo aqui, olha, somos diferentes, tanto em serviço como em dons e até mesmo em raça, mas uma coisa, todos nós, crentes, somos iguais. Em que? Todos nós fomos batizados com o mesmo Espírito. E o ponto de Paulo aqui no texto como um todo é a unidade da igreja. E ele vai dizer, todos fomos batizados pelo mesmo Espírito, portanto somos membros do mesmo corpo. Ou seja, nós fomos inseridos no mesmo corpo. Quando nós cremos, nós somos batizados com o Espírito Santo, passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Ok? Então, na cabeça do apóstolo Paulo, não existe a possibilidade de uma pessoa ser crente sem ter recebido o Espírito Santo, sem ter sido batizada com o Espírito Santo. Quando nós somos convertidos, nós somos batizados com o Espírito e aí adentramos ao corpo de Cristo. Ok? Então, o texto aqui é muito claro. Continuando, Romanos 8, verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, Paulo vai tratar aqui nesse texto de duas categorias de pessoas, e só há essas duas. Ou você é de Cristo, tem o Espírito de Cristo, anda no Espírito, ou você está na carne, vive na carne e está em inimizade contra Deus. Então você não vai perceber Paulo dizendo que tem um crente que ele não é tão espiritual, ele é carnal. Esse crente ele é um tanto quanto infantil, e aí ele não é batizado como Espírito Santo. E aí tem o outro crente que esse sim é maduro, esse sim é espiritual, esse sim tem o batismo com o Espírito Santo, e tem a pessoa que não crê. Não é isso. Paulo classifica aqui em duas categorias apenas: os que estão na carne e os que estão no Espírito. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, ponto final. Se alguém tem o Espírito de Cristo, esse é dele, esse vai andar no Espírito Santo, certo? Esse foi batizado com o Espírito Santo. Efésios 1:13. Efésios 1:13 diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Veja, Paulo afirma que uma vez que nós cremos, somos o quê? Selados com o Espírito Santo de quê? Da promessa. Que promessa é essa? Quem estava aqui no domingo passado lembra.
Que promessa é essa? A promessa do Pai, a promessa que foi feita lá no Antigo Testamento, pelos profetas, que foi ratificada por João no Novo Testamento, por Jesus Cristo também, a promessa do Espírito Santo. Então, quando eu creio, eu sou selado com esse Espírito da promessa. Eu recebo esse Espírito. Eu sou batizado com esse Espírito, certo? Então, Paulo vai dizer, quando isso acontece? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, aí passou um tempo, um hiato de tempo, para você ser selado com o Espírito Santo? Não. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E a estrutura no grego traz a ideia de coisas que acontecem aqui de maneira simultânea. Efésios 4, do 4 ao 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Veja que Paulo fala aqui que há um só batismo. E que batismo é esse? É o batismo por aspersão? É o batismo por efusão? É o batismo por imersão? Não. É o batismo com o Espírito Santo. Há um só. Eu sei que às vezes alguns irmãos, eles querem, para provar esse ponto, eles dizem que há vários batismos, além do batismo com água e o batismo com o Espírito Santo. Diz que eles têm um batismo com fogo, que acontece depois do batismo com o Espírito Santo. Alguns entendem até que há esse batismo quando você recebe o Espírito Santo, mas aí não é o batismo mesmo com o Espírito Santo, você tem que receber a segunda bênção, tem que receber o batismo com fogo. Há um só batismo. Quem crê é batizado com este batismo com o Espírito Santo. Todo crente é batizado com o Espírito Santo. Não tem como um crente não ser. Há um só batismo. Hoje eu não trouxe as últimas, os slides das aplicações, mas eu gostaria de fazer aqui uma conclusão. Então, algumas coisas que eu gostaria de reafirmar para que a gente pudesse, de fato, ficar bem claro em nossas mentes. Primeiro, passada essa fase de transição que nós encontramos ali no livro de Atos, nós temos ali uma fase de transição na vida da igreja, certo? A experiência normativa para a igreja que vai se configurando, que vai ser confirmada nas cartas, é justamente essa que nós aprendemos hoje, certo? De que, de fato, quando o ser humano crê em Jesus Cristo, ele é batizado com o Espírito Santo. Ok? Então, as experiências do livro de Atos não são normativas, elas são descritivas. Elas descrevem como Deus efetuou a transição entre a antiga e a nova aliança. Portanto, nós não podemos querer aplicar o que aconteceu lá para o que acontece hoje. Por exemplo, as línguas. Nós não tocamos nesse ponto, mas eu vou usar como exemplo. As línguas. Nesse contexto, as línguas elas eram necessárias para que houvesse um sinal externo do batismo com o Espírito Santo, para mostrar
que aqueles outros grupos que também estavam crendo no Evangelho, eles sim também estavam sendo inseridos na igreja. Então as línguas, elas tinham uma função. De realmente comprovar que Deus estava inserindo aqueles grupos na sua igreja. Ok? O que é o padrão para nós hoje? É que aquela pessoa que crê, que se converte, que nasceu de novo, ela é batizada com o Espírito Santo. Quando nós nos arrependemos, quando nós cremos em Jesus, naquele momento em que nós cremos, nós somos batizados com o Espírito Santo. A partir daí é que nós vamos ter uma vida com esse relacionamento especial com o Espírito Santo, onde nós vamos andar no Espírito, onde nós vamos nos encher do Espírito Santo, porque o enchimento com o Espírito Santo é uma experiência que pode ser vivida várias vezes durante a nossa vida. Isso sim, nós podemos receber o enchimento com o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo em vários momentos. Isso se repete, isso sim. Nós vamos ter a oportunidade de estudar esse tópico também, certo? Então nós devemos andar no Espírito, buscar ser cheios do Espírito, evitar entristecer o Espírito, evitar resistir ao Espírito. Nós devemos ter essas atitudes. Então, você vai perceber, queridos, que em nenhum momento das Escrituras há uma ordem para que os crentes que já possuem o Espírito Santo busquem o batismo com o Espírito Santo. Não há. O único texto depois de Atos que menciona batismo com o Espírito Santo, a expressão batismo com o Espírito Santo, é aquele texto lá de Coríntios, onde Paulo pressupõe que todos já são batizados com o Espírito Santo. Então você não vai ver nas cartas os autores bíblicos dizendo que você deve buscar o batismo com o Espírito Santo. E aí, queridos, é importante nós entendermos isso, porque quando você acha que precisa buscar algo que você já tem, quando você acha que precisa buscar algo que você já tem, certamente você vai deixar de dar a importância devida para aquilo que você já tem. Não é? Se eu, como um crente, acho que eu preciso buscar o batismo, eu não estou realmente reconhecendo a importância, o quão privilegiado eu fui, o quão abençoado eu fui, pelo fato de que eu já sou batizado com o Espírito Santo. Eu já recebi a capacitação, o poder do Espírito Santo para viver a vida cristã, para viver uma vida de santidade, para viver uma vida testemunhando de Cristo. Eu já tenho isso. Então nós precisamos guardar esses princípios em nosso coração. Que Deus nos abençoe. Tenhamos todos um bom dia. Amém. Vamos terminar com uma oração. Senhor Deus, graças te rendemos, ó Pai, pela oportunidade de aprendermos mais a respeito desse tema tão importante relacionado ao Espírito Santo, o batismo com o Espírito. Obrigado por sabermos que todos nós já fomos batizados com o Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque já recebemos a capacitação necessária para cumprirmos a nossa missão aqui e vivermos para a Tua glória. Obrigado, Senhor, por esse grande privilégio. Nos abençoa enquanto igreja, para que possamos buscar cada dia mais ser cheios do Teu Espírito, andarmos no Espírito, buscarmos servir ao Senhor de todo o nosso coração e nos ajuda, Senhor, a aprender mais a respeito do Teu Espírito, para que não tenhamos
compreensões que não são bíblicas a respeito dele, a respeito do batismo com ele. Abençoe, Senhor, a tua igreja neste dia, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.